Você já parou para pensar que a inteligência artificial pode estar falando com você agora? Ela cria imagens, conversa, até escreve por nós. E se a comunicação fosse repensada com a ajuda da IA? É isso que o Econ vai discutir: tecnologia, criatividade e o futuro da comunicação. Será que a inteligência artificial vai transformar tudo? No Econ 2025, você vai descobrir. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio da série Descomplica aí, inspirada no Econ 2025, produzida pelos cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e o CST em Audiovisual. Eu sou Helena Dubiel e a nossa promessa de hoje é descomplicar o tráfego pago e o uso da inteligência artificial nele. Para falar sobre esse assunto, eu estou hoje com o meu convidado, Thales Brunório. Seja muito bem-vindo, Thales. Obrigado. Agradeço bastante o convite. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje. É um prazer ter essa conversa com você. E para começar, eu queria entender melhor a sua trajetória. Como que você chegou no tráfego pago? Era algo que você já queria mexer? Como que foi? Bom, então, tráfego pago não foi a minha primeira escolha, né? Quando eu entrei na publicidade, formei pela PUC. E eu entrei na publicidade como fotógrafo e saí como gestor de tráfego, né? Então, nesse meio período, durante a faculdade, fui tendo contato com vários amigos de curso, né? A gente sempre se ajudou. Um amigo meu criou uma empresa e me chamou para conhecer um pouquinho mais sobre o tráfego, né? Me apaixonei, porque trato muito de números, então tem que fazer várias análises, envolve análise de pessoas, de público, né? Então, eu achei muito interessante a área. Comecei para testar, para sentir, e acabei migrando de área, e hoje minha atividade principal é onde eu fiz minha carreira e por onde eu saí da faculdade já com essa nova carreira, essa nova perspectiva de trabalho. Né? Então, você já saiu na faculdade nessa área? Sim, já saí. Então, durante a faculdade mesmo, já fui estudando bastante mesmo, aplicando conhecimento também de outras áreas que a gente aprende durante a faculdade, né? Já fui aplicando ali e já saí com o emprego atual que eu tô e fui crescendo na área durante a faculdade mesmo. Entendi, perfeito. Então tem bagagem já suficiente para isso. Então já são mais de 5 anos na área, mais de 12 milhões de reais gerenciados ali nas principais plataformas, então tem bastante conhecimento já tem bastante atividade na área. E bastante responsabilidade, não? Muito. Esse é o principal ponto, esse é o que desde do início, né, desde que eu investi meu primeiro real, até hoje ainda bate um medo, dá um certo medo mesmo, porque a gente está investindo muitas vezes o nosso próprio dinheiro, muitas vezes, e a maioria das vezes é o dinheiro do cliente. E é uma responsabilidade muito grande. Então, nessa área, a gente precisa estar com o gerenciador o dia todo aberto, ficar super atento, porque se a gente faz um investimento errado, é um grande problema, principalmente para o cliente. Ainda mais quanto maior o cliente, né, maior o investimento e maior a responsabilidade. Então, é algo que a gente sempre tem que estar em mente, sempre com um certo receio, toma bastante cuidado mesmo para não fazer nada errado, né? Então, Thales, falando no tráfego pago, eu acho que para a gente começar mesmo essa conversa, acho que é importante a gente entender o que é e como funciona, porque eu vejo que tem muita ideia, muita dúvida sobre o assunto. Então, eu queria que você, como especialista mesmo, me explicasse o que é o tráfego pago. Bom, o tráfego pago nada mais é do que pegar uma pessoa do ponto A e levar ao ponto B. Basicamente é isso, né? E justamente a parte paga, através de investimento de dinheiro, assim como a gente tem o tráfego orgânico, onde a gente não investe nada e leva a pessoa do Instagram para um link da bio, para fazer o engajamento ali e tudo mais, né? Então, por isso que é uma área que muda muito, a gente tem que estar super atento às tendências e a como funciona o funil como um todo do nosso cliente, né? O que o cliente busca quando ele nos contrata, justamente para a gente pegar essa pessoa do ponto A e levar para uma compra, levar para um estabelecimento, né? É uma área que tem diversas possibilidades. Então,
Basicamente, o tráfego é isso. E aí envolve, a gente vai entrando no detalhe a detalhe, né? Onde você tem que entender certinho a plataforma, entender como você pode auxiliar seu cliente da melhor forma e não somente investir o dinheiro, né? Mas entender quem que é o público que você está levando para o seu cliente, se o funil todo tá legal, né? Então, o atendimento do cliente influencia muito, o site, os e-mails, o anúncio em si, os vídeos, então acaba sendo uma área muito global, sabe? Uhum. E você falou anteriormente, já foram mais de 12 milhões investidos, não é? Por que as empresas investem tanto nisso? Por que é tão importante esse investimento? O tráfego orgânico, você fica muito refém das plataformas, né? Então, é muito mais difícil e tem um momento que tem várias empresas que se dão bem só no orgânico e não investem em nada, só que chega um momento que você precisa escalar, você precisa atingir novos públicos, você precisa fazer novos testes, e aí que entra o tráfego pago, né? Então, você investe X e retorna 10, 20X. Então, é onde entra o tráfego e a importância disso. Então, quando a empresa ela precisa de uma escala, um aumento de clientes, é inevitável, precisa de tráfego, porque você não fica tão refém dos algoritmos, você não fica tão refém ali do orgânico. Se o orgânico acontecer alguma coisa e falhar, complica muito. O tráfego pago você vai conseguindo ter uma previsibilidade muito grande. Então, você sabe que se você, ainda mais quando tem uma inteligência de dados, você sabe que se você investir X, vai retornar Y. Então, a empresa consegue ter um controle muito maior para contratações, para aumentar a escala do produto e tudo mais. Entendi. Nossa, isso então para a empresa é algo essencial, né? Sim. Para essas vendas. E por isso que é uma área tão bacana, porque você consegue estar muito à frente do negócio, né? Principalmente quando você tem essa proatividade, o que é muito importante, até essencial nessa área, né? Não somente ir lá, investir o dinheiro e ver o que acontece e só. Quando você tem essa proatividade, é uma área que você tem essa facilidade em trazer para o cliente qual foi o retorno. Não, eu investi X e retornou tanto em vendas para você. Então, o cliente, principalmente quando você acerta, ele vai te olhar com bons olhos e te dá uma capacidade de barganha muito grande, né? Seja você enquanto CLT, seja se você tiver uma agência de tráfego, seja você está prestando serviço para essas empresas ou até para você mesmo, né? Então, você consegue ter essa dinâmica de estar muito à frente do negócio e crescer muito rápido na sua carreira. Principalmente quando você é curioso. Então, uma das dicas já seja muito curioso ao negócio do seu cliente. Porque a partir disso, você consegue entender como você pode auxiliar seu cliente, não somente no tráfego, mas no atendimento, a melhorar um site, a melhorar a experiência de compra do usuário, a melhorar até mesmo o produto, né? Porque você está lidando diretamente com o público, então você consegue dar esses insights para que o negócio como um todo cresça. O negócio crescendo, ele investe mais e a pessoa te paga mais. Não, pelo que eu entendi, Thales, me corrige se tiver errado, mas esse relacionamento entre a empresa e o gestor de tráfego pago, ele tem que ser muito aberto, né? Tem essa troca muito grande para falar, inclusive, dos sites, do produto, enfim, tem que ter essa troca, né? Sim, é essencial, porque se é um funil que você leva ali para o WhatsApp, você precisa estar diretamente ali com os vendedores, com quem está atendendo, para entender se aquele público está chegando a qualificado, se aquele público está gerando venda, assim como se é um infoproduto ou um e-commerce, né, que vende produtos físicos, entender qual é o resultado real do que você está fazendo, porque assim você consegue melhorar suas campanhas, você pode dar a dica de escalar essas campanhas, né? Então, precisa estar 100% atento ali a como está o negócio do cliente, né? Para justamente saber esse momento de investir mais, investir menos, alterar a campanha, ou manter e tudo mais. E hoje a gente já sabe que a inteligência artificial está em todo lugar, a gente tem usado muito a inteligência artificial. Como que acontece hoje o uso dessa inteligência no tráfego pago? Ajuda, atrapalha? O que você tem feito? Bom, eu vou voltar até um pouquinho antes, né? Porque a inteligência artificial veio para ficar, é um fato. Então, quem não se adequar vai ficar para trás, é um fato. E a gente teve várias mudanças muito grandes já em tráfego, né? Como a adequação de pixel, a Lei Geral de Proteção de Dados, mudanças no iOS,
a questão do mobile, que cresceu bastante nos últimos anos. Então, a gente teve esses períodos de grandes mudanças, que quando a gente olha para trás, a gente consegue observar o quão importante foi estar atento e já ser pioneiro nisso, assim como é agora com o tráfego e a inteligência artificial, onde temos várias ferramentas disponíveis, né? Tanto se tratando das próprias plataformas que disponibilizam várias e várias ferramentas para nos auxiliar, como ferramentas à parte, né, externas, como o ChatGPT, Gemini, Claude, enfim, temos várias outras IAs aí que vão nos auxiliando. Então, é um momento histórico que a gente precisa entender como todas essas ferramentas podem nos auxiliar, não fazer o nosso trabalho, né? Entender como que a gente pode utilizar essas ferramentas a nosso favor e até mesmo, principalmente para a nossa produtividade, porque hoje em dia a gente consegue ter uma análise de dados muito maior, muito mais rápida, mais eficiente, as plataformas mudaram muito, então tudo isso vai agregando para que a gente não seja só um apertador de botão lá na plataforma e tenha um posicionamento mais de estrategista. Então a gente consegue olhar mais para o negócio, entender quais são as estratégias que podem ser mais eficazes, testar novas coisas. Então a inteligência artificial veio para ficar e tem nos auxiliado bastante, entendendo como ela funciona. E de que forma você usa ela no seu dia a dia, no seu trabalho? Bom, eu utilizo de várias maneiras, utilizo o dia todo, não fico mais sem. Se tratando de plataformas, a Meta, Google, TikTok, tem várias funções novas, né? A Meta mesmo. Ela consegue fazer variações de imagem do anúncio, variações de copy, variações de orçamento, tudo com base com os dados que a gente vai entregando pela plataforma, né, que a gente vai fornecendo ali em termos de criativo, de site, copies e tudo mais, ela consegue nos retornar essas variações. O que hoje em dia está ficando ok, está ficando interessante, mas todo dia eles estão atualizando, todo dia está melhorando. Então, daqui para frente, acredito que vai ser essencial a gente utilizar essas ferramentas da maneira correta, no momento correto, para que a gente consiga ter uma variação de testes muito grande. No Google, a rede de pesquisa, muita gente acha que hoje em dia é irrelevante, né? Tem um TikTok que o pessoal, principalmente mais novo, está utilizando muito para pesquisa, só que o Google ele não é irrelevante ainda, né? A gente tem um volume muito grande de pesquisas ainda. Então, o Google, muito atento a isso, foi lá e mudou, né? Hoje em dia, se você pesquisar qualquer coisa, você já vai ver várias ferramentas ali da parte orgânica do Google, assim como no tráfego pago, onde hoje em dia o Google ele consegue identificar de uma maneira muito precisa coisas que a pessoa está procurando, não necessariamente comprar roupa. Às vezes ela vai mandar uma imagem da roupa no Google e o Google vai retornar essa roupa que você pode ter no seu e-commerce, tudo configurado ali bonitinho, ele já vai retornar para a pessoa vai pesquisar alguma coisa muito aleatória que não tem como a gente prever, mas o Google vai conseguir entender e exibir esse anúncio nosso para a pessoa. Então, é uma ferramenta hoje muito bacana, essencial, assim como no YouTube do Google Ads, né? A gente faz anúncios para o YouTube, só que às vezes o vídeo que a gente tem ele é na horizontal e tende a converter melhor na vertical. O próprio Google ele vai conseguir mudar essa proporção, essas dimensões do vídeo para se adequar a um formato vertical, onde o cliente ele vai ter uma tendência maior a converter. Então ele vai identificando todas essas tendências, né, do usuário para que consiga trazer uma maior conversão para a gente. Assim como o TikTok Ads também, que tem um exemplo muito legal, onde ele tem agora a função de criar avatares através de inteligência artificial. Então, esses avatares, eles têm das mais diferentes formas e você consegue colocar esse avatar fazendo vários gestos e colocar até mesmo áudio, tudo gerado por IA. Hoje em dia dá para identificar bastante que é IA, mas daqui pouquíssimo tempo, conforme for melhorando, né, essas inteligências artificiais, em pouquíssimo tempo a gente vai criar um anúncio totalmente do zero, justamente com esses avatares e com uma possibilidade de testar muito maior, porque pode ser que um lead ele vai converter melhor com o avatar de uma mulher, com o avatar de um homem, ou de um jovem, ou de uma pessoa mais velha. Então, a gente vai conseguir trazer essas especificidades para cada usuário, né? Então, vejo que essas mudanças trazem um novo formato onde a gente consegue ser cada vez mais específico para cada usuário, né? Então, a gente deixa de ser amplo, de ser muitas vezes genérico, e consegue atingir cada usuário
do melhor maneira possível que ele vai converter. Então, as próprias plataformas têm utilizado já a inteligência artificial, e as plataformas eu entendo que são o Google Ads, o TikTok Ads que você comentou, elas mesmas têm feito isso, né? Sim, sim. E aí, você tem algum contato, algum controle sobre elas? Não. Então, a gente consegue ter, até certo momento, um controle, né? E elas estão automatizando cada vez mais o processo ali de criação de campanhas, mas ainda assim a gente consegue deixar mais manual. Eu, atualmente, gosto de utilizar de maneira mais manual ainda para ter mais controle e eu utilizo ali, de certa forma, ali alguma variação, alguma ferramenta que eles disponibilizam, né? Mas eu ainda gosto de manter tudo o mais manual possível, com alguns detalhes. E isso é o ponto das plataformas. E aí a gente tem algo que ajuda muito, que é essencial, que são as ferramentas de conversação de IA, né? Que é o Gemini, o ChatGPT, o Claude. Testo todas elas sempre. GPT, desde que lançou em 2022, já venho testando, ele vem melhorando bastante, hoje a gente já está no 5. E atualmente, entre todas que eu testei, o que mais se adequou à minha rotina, o que mais tem me auxiliado é o ChatGPT 5, a versão paga. Porque a gente consegue ter o que lá eles chamam de assistentes, né? Esses agentes, onde a gente consegue criar agentes específicos para cada área. Então, um agente de copy, um agente que vai me auxiliar em dados, um agente que vai me auxiliar em anúncios, enfim, os mais diversos agentes para as mais diversas funções. Com esses agentes, o que é mais legal, muito interessante, a gente consegue definir como vai ser o estilo de conversa dele, como vai ser, quais são os dados que ele tem acesso. Então eu deixo já uma documentação completa dos produtos que eu vou precisar de auxílio dele, onde eu deixo o ticket médio, qual que é o nome, qual que é o nosso público-alvo, um público-alvo inclusive, que eu monto, primeiro estruturo, e depois com o auxílio da IA, vou lá e descubro mais a fundo ainda sobre esse público. Então eu envio todos esses dados, né? Deixo ele bem esperto, e quanto mais eu utilizo, mais ele inteligente ele fica. Então eu acredito que daqui para frente, o ideal seja encontrar uma inteligência artificial que se adeque mais à rotina, no meu caso foi essa, e vou utilizando ali diariamente, dando feedback, olha, esse anúncio aqui ficou legal, esse não ficou legal, olha, esse dado aqui tá bom, esse não. Vou dando esse retorno para a ferramenta para que ela entenda, se adeque. Então, eu consigo fazer com que que seja mais específico possível para o meu uso. Uhum. Então, é bem bacana, tem me auxiliado muito, muito mesmo. Você percebe alguma habilidade humana que é insubstituível, mesmo com a inteligência artificial ganhando tanto espaço hoje? Esse é um ponto muito importante, porque a inteligência artificial ela não é inteligente, ela não é uma mente humana, né? A gente não está nesse ponto, não é isso. Ela trabalha com dados, nada mais do que isso. E com informações que você vai fornecendo para ela, informações que ela já tem previamente. Então, o contato humano, a nossa parte ainda é super importante, é essencial, porque o tráfego, o marketing, a publicidade como um todo, nós lidamos com pessoas. Então, todo esse background que a gente vai tendo, não somente de estudo, somente de IA, somente dos dados que as ferramentas nos fornecem, é interessante, é essencial isso, mas o mais importante ainda assim é a gente entender pessoas. Então, se colocar no lugar do seu público-alvo é super importante, por isso que é até mais fácil fazer anúncios quando você já pertence ou já pertenceu àquele público-alvo, né? Então, essas habilidades humanas de contato com o cliente, contato com esse público-alvo, entender como a mente das pessoas funciona, é super importante. Além dessas, todas as skills que são necessárias para que você se adeque ao ambiente de trabalho, esteja bem ali, entenda lidar com as outras pessoas, saiba muitas vezes estar num cargo de liderança ou estar em um cargo que não seja de liderança, mas como lidar com essas outras pessoas também é super importante, é essencial. Toda a questão de organização, como você apresenta esses dados, e a IA nunca vai substituir isso, né? Então é algo muito importante mesmo. Para finalizar, Thales, qual mensagem você deixaria para os nossos ouvintes que são interessados no tráfego pago, que querem ingressar nessa área? Tem alguma dica? Tenho. É uma área que está em completa ascensão, é uma área muito nova, né? Diferente muitas vezes de outras áreas da publicidade, como copy, design, que já tem há décadas. O tráfego pago, né, na era digital, ele ainda é uma área muito nova. E quando você entra na área, você acha que está saturado o mercado, mas não.
tem muita área para crescimento ainda, né? Você pode ser um ótimo profissional em muito pouco tempo, alavancar sua carreira de um jeito muito, muito bacana. Então, seja curioso, entenda, vai dar medo de investir, assim como no começo eu falei que eu tenho medo até hoje. Vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Entenda certinho ali qual é o seu cliente, seja principalmente curioso. Entenda ali qual é o negócio do seu cliente, como funciona como um todo, como você pode auxiliar para que o seu cliente ganhe mais dinheiro, porque assim você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro também. Então, entenda todas essas questões de como você pode se adequar ali ao mercado de trabalho, seu posicionamento, e seja curioso, estude. As plataformas, elas tem centrais de ajuda, tem 0800 que você pode ligar, que eles são super prestativos. Então, se surgiu alguma dúvida, fale com o suporte. Eu falo com o suporte todos os dias para perguntar, para entender, ver o que pode melhorar, o que está de tendência. Então, seja curioso. E o tráfego, ele nunca não é um gasto. Porque mesmo que você invista o dinheiro, né? Eu sempre falo que é investir. Porque mesmo que dê errado, que não gere vendas, não gere lead, ainda assim, você pegou algum aprendizado. E utilize esse aprendizado para da próxima vez fazer da forma correta, né? Então, pode mergulhar de cabeça nesse mercado, que é um mercado muito bom, está em plena ascensão. Muito obrigada, Thales, pela disponibilidade, pela conversa. Acho que a gente conseguiu ter um papo bem produtivo. Eu que agradeço e venham para a área de tráfego pago. Até a próxima! O Descomplica Aí é gravado e produzido no Estúdio Lab, com a apresentação de Helena Dubiel e edição de Júlia Romão.